Olá pessoal, aqui é Marco Silveira, cofundador da Datapedia, e hoje eu estou aqui para falar da importância do uso de dados eleitorais ou dados de políticas públicas, evidências, na sua campanha. Uma importância fundamental do uso de dados é construir uma visão de onde quer chegar. Esse uso de dados, ele é guiado por perguntas. Onde que eu quero chegar para me eleger? Traduz um pouco de quantos são os votos que eu preciso para me eleger. Uma visão geral. Eu, como vereador, preciso ter quantos votos para me eleger na cidade que eu moro. Ou eu, como prefeito, preciso ter quantos votos para me eleger, ou ter alguma referência de quantos votos eu preciso para um primeiro ou segundo turno. E nesse sentido, um grande número vai ser detalhado bairro a bairro, ou de local a local de votação. Você tem uma meta, vamos dizer, uma maratona que eu quero percorrer de 42 quilômetros, vai ser esse grande número de votos que eu preciso ter para me eleger na cidade. Mas a cada quilômetro eu consigo ter mais clareza do passo a passo que eu preciso dar para chegar na linha final. E essa clareza de quilômetros percorridos ou passo a passo, aí a gente tem com um detalhamento de bairro a bairro. Chegar com uma pergunta de quantos votos eu consigo ter bairro a bairro é muito importante. E utilizando os dados, as informações que o TSE nos dá de cada local de votação ou de cada bairro que tem urnas de votação, nos dá uma importância ou uma dimensão de esforços ou de votos possíveis que a gente consegue conquistar. Então o uso dessas informações, ele também vai trazer mais clareza para você que é candidato ou candidata desses esforços. E às vezes a gente também consegue colocar o pé no chão de saber uma média de votos que ela é factível. Às vezes a gente está imaginando que para eu me eleger em uma cidade eu preciso ir para 3 ou 4 bairros que eu consigo ter algum esforço de votação. Mas às vezes esses 3 ou 4 bairros não fazem muito sentido para um total de votos absolutos que a gente precisa atingir. E o uso de informações de votações do TSE, o uso de informações que a gente consegue ter nessas localidades é muito importante. Eu conheço muitos candidatos que, eu tenho como meta atingir 20 mil votos. Mas desses 20 mil, quantos votos, na verdade, para cada bairro a gente consegue ter distribuídos? Quantos bairros esse candidato chegou nas eleições, na sua campanha e foi visitar, foi fazer uma ação, trouxe uma liderança, fez alguma articulação, propôs alguma emenda ou propôs alguma aliança com alguém da localidade para atingir essa meta dos 20 mil. E todo mundo conhece um caso de candidato ou candidata que achou que ia ter 20 mil e no dia da eleição tem aquela frustração de não conseguir atingir nem 1000 votos. É muito recorrente isso. E num processo tão competitivo das eleições, principalmente eleições municipais, a gente só tem pouquíssimos vencedores e uma grande multidão aí de gente que perde as eleições. Trabalhar com dados também é importante para você não estar nessa massa de manobra que vai possivelmente que perde a eleição ou que não tem sucesso nessa meta e também saber trazer um pessoal que nessa grande massa acabou perdendo algumas eleições no passado e que você pode trazer para construir uma candidatura coletiva com aliados, com aliança política, trazer para você com até mais tangibilidade, mais efetividade, alguns aliados para a sua campanha. A importância do uso de dados detalhados ou georreferenciados que a gente acaba trabalhando dentro da Datapedia, a gente tem uma plataforma de uso de informações do TSE, do IBGE, do Ministério da Cidade, do Ministério da Educação, do DataSUS. A gente tenta contribuir e alavancar bons propósitos políticos com dados e evidências. E na Datapedia a gente
também traduz essas informações, que são planilhas consolidadas, muito difíceis de ter acesso do TSE ou do IBGE, e traduz isso, faz todo o trabalho manual de catar os dados ou de fazer uma compilação dos dados do Divulga Cand, entrar site a site, página a página, é muito trabalhoso, é muito difícil. A gente traz as informações que estão lá disponibilizadas nesses bancos de dados e traduz numa janela rápida, simples, fácil, dinâmica para você consultar as informações. E nesse sentido é muito importante você ter boas perguntas para responder às respostas. Então, boas perguntas que são: de bairro a bairro, quais são os votos que eu tive nas eleições passadas, caso eu já concorri em eleições passadas? Qual é a colocação que eu fiquei de bairro a bairro nessas eleições? Muda muito. Quais são os meus pontos de calor quente que eu tive mais votos, mais representação? O que eu preciso fazer para manter esses votos ou entender quais desses votos a gente pode agregar ainda mais num projeto coletivo? Esse detalhamento bairro a bairro é muito importante, está tendo muito valor com os nossos clientes que têm uma noção básica, por exemplo, que naquela eleição ficou na 20ª colocação na cidade, mas depois, quando a gente georreferencia e detalha, é muito bonito ver os candidatos reconhecendo quais os bairros que ele ficou em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, e essa lista de colocação acaba dando um ânimo, um impulso, uma descoberta maravilhosa de esforço reconhecido nas eleições. Além dessa análise pessoal de bairro a bairro detalhada que a gente consegue ter com o uso das informações do TSE, análise de performance desses bairros também é importante. Então, a análise de performance em 2020, vamos dizer que um prefeito se elegeu, naquele bairro específico ele teve 80% dos votos. Ele é um prefeito de uma corrente da esquerda, vamos dizer o seguinte, em 2020, e é muito importante saber se naquele bairro, em 2022, qual foi o vento que soprou na eleição, por exemplo, de Lula e Bolsonaro, ou qual foi o vento que soprou de direita e esquerda numa eleição de governador, numa eleição de deputado federal, naquele bairro, quantos deputados de esquerda, de direita ou de centro se elegeram. Isso vai dar mais ou menos uma noção de espectro político que cada político consegue ter bairro a bairro, direcionando alguns dos seus discursos, direcionando alguns dos seus esforços, entendendo qual é aquele comportamento do eleitor. E nesse sentido, faz muita diferença trabalhar com dados ou com uma plataforma que te dê esse sistema de votação fácil e rápido de consultar, para você ter um tira-teima também de informações. E aí eu vou trazer o exemplo do Bruno Covas, à época que ele estava vivo, ele conheceu nossa plataforma, analisou os dados e falou: nossa, isso aqui é o VAR do cabo eleitoral ou o VAR do vereador. Prefeitos que recebem muitas visitas ou muitas demandas também de certos vereadores que cobram: eu preciso de um recurso X para construir algo lá naquele bairro, porque eu sou representante daquele bairro. E muitas vezes o prefeito ficava vendido, ele não sabia se de fato aquela liderança ou aquele vereador era de fato representativo naquele bairro. E aí, com a plataforma, ou com esse uso detalhado das evidências, das informações que o TSE nos traz, nós conseguimos identificar se aquele é, de fato, o vereador ou a vereadora mais votada naquele território. São muitas informações para a gente ter ideia. Em São Paulo, são mais de 2.000 locais de votação e é um pouco até impossível ter algo tão rápido e fácil para a gente consultar ou ter de memória quem são os 5 mais votados
ou os vereadores, tanto o deputado federal quanto o deputado estadual. Então, para isso que uma ferramenta ajuda na hora de a gente estar lidando com cabos eleitorais ou estar lidando com algumas certas negociações territoriais que demandam esse conhecimento, se a pessoa é ou não é de fato a liderança daqueles territórios, daquele território específico. E isso vai te dar um diferencial muito grande com concretude, com conhecimento, com a informação que ela é representativa. Uma informação, uma proposta de valor que a Datapedia traz também é o uso de informações socioeconômicas. Para você construir um projeto político nas eleições, é óbvio que você precisa desse mapeamento político-eleitoral, mas também você precisa ter uma noção de dados da sua cidade. E, recentemente, essa transformação das cidades está muito acelerada. No Brasil, por exemplo, se a gente comparar na década de 70 com hoje, na década de 70, em média, cada mulher tinha mais de 5 filhos. E, hoje em dia, se a gente pegar a média de taxa de natalidade, cada mulher tem menos de 2 filhos. A média está abaixo de 2, está por volta de 1,8. Então, essa transformação da sociedade, que no Brasil ela é muito grande e para as cidades isso também vem acontecendo, vai nos dar como resultado o resultado recente de dados e informações que o censo nos trouxe, que foi, o Brasil tinha uma expectativa de ter 214 milhões de pessoas e hoje a gente tem 203 milhões de pessoas. Aconteceu um erro de previsão estimativa e aí o resultado mais recente vem mostrando que o Brasil não está crescendo tanto. E como resultado disso essa transformação demográfica da taxa de natalidade que aconteceu e a população idosa que agora vem crescendo. A gente tem casos de algumas cidades que a população idosa mais do que dobrou de tamanho. População acima de 65 anos ou 60 anos, mais do que dobrou. Esse aumento da população idosa e esse decréscimo da taxa de natalidade com menos bebês nascendo, eles provocam uma profunda revolução de serviços públicos, de oportunidades que a cidade precisa. Você não precisa tanto de um investimento em maternidade, creche, como você precisava antes em algumas cidades, e agora a demanda está muito mais para inserção de mercado de trabalho, ou para centros de convivência de idosos ou bons equipamentos de saúde que dê conta de uma população que tende a precisar de mais serviços de saúde ou de especialidades na saúde para essa população com mais idade. Esses exemplos de transformações demográficas, de perguntas que são muito relevantes para a gente ver a curva, se uma cidade vem crescendo conforme as expectativas ou a população está diminuindo. A gente teve também, recentemente, alguns eventos que revolucionaram a nossa dinâmica territorial. O caso da pandemia recente, a gente teve um salto aí de óbitos que foi muito fora do comum. Também isso acelerou o processo de redução da taxa de natalidade, menos pessoas tendo filhos. E como que isso se deu em algumas cidades? Por exemplo, a gente teve 9 capitais que diminuíram de tamanho, que o censo 2022 mostrou recentemente. Salvador teve uma redução muito grande de tamanho. Outras cidades tiveram um aumento expressivo de tamanho, como Manaus, aumentou quase que 14% de tamanho. Conhecer essas peculiaridades, conhecer as principais razões desses efeitos, desses fenômenos, também é muito relevante para essas eleições de 2024. E muda muito você ter um candidato qualificado que vai demonstrar números para suas propostas, traz muita confiança. Não tanto como números, mas um sentimento de eu conheço o problema, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que pode vir a solucionar
esses problemas. É muito diferente você encontrar um candidato que fala, vou melhorar a educação, para um outro candidato que fala, vou melhorar a educação reformando 15 das 30 escolas que temos aqui no nosso município. Dessas 15 escolas, 7 são creches. Essas creches precisam ter um atendimento de qualidade, com 5 professores por turma, e nós temos 4 apenas professores por turma, que não dá conta da demanda, que hoje é uma demanda de 1.000 alunos que precisariam de uma vaga em creche para as mães ou pais irem trabalhar de uma maneira tranquila, oferecendo uma renda a mais para essas famílias. É um discurso totalmente diferente do que algo genérico, que não dá muita clareza do problema que a gente tem e da solução que pode vir a ser construída. A solução a vir ser construída para a política eleitoral é esse mapeamento aí do número total de votos e esse detalhamento de votos bairro a bairro, que é importante para um grupo se organizar, ter clareza, ter foco, ter uma priorização de esforços que reme junto, ande em conjunto para esse objetivo, mas também depois, entendendo que a eleição é um meio para um projeto político maior, trazer uma visão de longo prazo, uma visão de onde queremos chegar com a cidade é muito importante para os servidores. Para uma equipe diversa, complexa de uma Secretaria da Saúde, uma Secretaria da Educação, uma Secretaria de Assistência Social, unificarem os esforços para uma mesma direção. Quando a gente fala desse exemplo de 1.000 vagas de creche que precisam ser ofertadas num horizonte de 4 anos, fica muito claro que, bom, para 1.000 vagas de creche, a gente tende a construir 4 escolas. Nos bairros mais vulneráveis, a gente consegue mapear isso com georreferenciamento e com evidências que o Censo e a plataforma da Datapedia trabalha, para dar clareza nos esforços. Esses são os objetivos e, com isso, a gente vai conseguir mais renda, vai conseguir melhor educação para essas famílias e vai atuar, ainda em creche, com políticas que são efetivas na primeira infância. Esse tipo de trabalho está pautado em perguntas e respostas, perguntas de onde a gente quer chegar, perguntas de quais são os principais problemas, perguntas de como nós chegamos até aqui. Essas perguntas vão dar o tom de um bom trabalho de evidências para depois irmos buscar quais os dados disponíveis, quais os gráficos disponíveis, quais as evidências disponíveis que validem ou não as perguntas ou validem ou não hipóteses construídas de trabalho ou hipóteses de território ou hipóteses eleitorais. Então, basicamente, esse trabalho e a importância do uso de números é você ter clareza, você conseguir unificar esforços, você conseguir mobilizar time, você dar confiança, que é uma liderança qualificada, preparada nas eleições de 2024. Muda muito uma eleição municipal para uma eleição estadual ou federal. O cargo de município é você demonstrar que conhece esse território, que você tem bons projetos, boas ideias, que você sabe o que as pessoas no seu território passam, vivem. Os números vão dar uma escala de quantas são essas pessoas, de quantas situações são recorrentes e encaminhar bons projetos. Hoje o Brasil carece de bons projetos. As evidências, os planos de governo, as construções coletivas com evidências conseguem tangibilizar de uma maneira muito clara um objetivo futuro, coletivo, com um propósito. E a Datapedia vem com uma plataforma que viabiliza isso numa construção de fácil localização de dados, localização de detalhes. Muitas das zonas mais desiguais do Brasil têm uma carência aí de políticas públicas e a gente tende a ter essa visão transversal de quantas pessoas estão passando por determinados problemas. Por exemplo, um problema de
saneamento básico, pelo menos metade do território que não está muito bem coberto. Num trabalho de mapa georreferenciado, a gente tem quais os bairros que enfrentam problemas de saneamento. Um outro exemplo que algumas cidades estão vivendo hoje em dia, alguns problemas relacionados a efeitos climáticos. Em Porto Alegre, por exemplo. Hoje em dia, quem trouxer a melhor solução para as enchentes que ocorreram em Porto Alegre tende a ser o candidato mais qualificado, preparado. Então, essas perguntas e essas evidências também são, de fato, extremamente importantes num bom planejamento de campanha, num bom plano de governo. Entendendo que esses são etapas meio que vão acessar um bom resultado nas eleições e depois uma boa qualificação do seu mandato. Pessoal, como o uso de dados pode ajudar em identificar oportunidades na sua campanha? Vou trazer um exemplo. Quais os vereadores que participaram em 2020, mas que não vão participar na eleição agora de 2024? Esses vereadores, de repente, um virou um deputado estadual, veio a falecer, enfim, pode ter acontecido uma série de fatores, mas eles vão nos dar algumas janelas de oportunidade de votos que são aí disponíveis, de uma maneira, aí uma janela aí de votos que estavam em disputa, que estavam de certa forma garantidos para certa pessoa, que agora estão disponíveis para o eleitorado. Então, essa análise de quais os vereadores aí que não vão participar em 24, quantos votos eles tiveram e quais bairros que eles tiveram os melhores resultados de votação. Então, um vereador do centro que participou aí de diversas eleições, se elegeu, mas que diversos bairros também têm uma representatividade. Agora ele não participa mais, essa janela é fantástica para você atrair ou ir atrás desses esforços. E aí, quais tipos de esforços? Direcionar publicações de marketing, ter um georreferenciamento localizado de publicações, você participar de eventos, você se identificar com lideranças, ir atrás de boas propostas para cada um desses bairros. Um outro exemplo de uso de georreferenciamento de informações para sua campanha bairro a bairro. Você já colocou como prioridade 3 bairros da sua cidade. Ao entrar na plataforma, analisar esses bairros, você identifica os vereadores que foram eleitos e faz um bom trabalho de oposição. Esse trabalho de oposição é tentar entender desses vereadores, quantas vezes esses vereadores vieram até o bairro, quantas emendas foram destinadas, quais os projetos, que tipo de ação esses vereadores realizaram para representar aqueles bairros específicos. E aí isso, para um trabalho qualificado de oposição, ele é muito bom e aí vai te dar mais clareza de esforço e comunicação naquele bairro para você direcionar as mensagens. E contar um pouco para vocês a história, como nasceu essa ferramenta. Então, eu vinha trabalhando com alguns vereadores aqui de São Paulo e para a gente colocar um bom trabalho de planejamento de votos ou de um bom planejamento de mandato, era essencial entender qual era a distribuição desses votos em cada bairro. E entrando no TSE era uma coisa muito difícil de acessar aquela planilha dos resultados de votação. Demorava 1 dia, 2 dias para a gente conseguir consolidar isso. E depois não havia nenhum comparativo possível, porque a gente imagina, em São Paulo, que tem quase 5.000 candidatos numa eleição, como que você perde 5.000 dias para consolidar essas informações de tabela a tabela, para ver um número total ali de votos distribuídos. Vendo esse projeto aí, esse trabalho todo que existia com as bases do TSE, a gente se mobilizou para trabalhar e detalhar essas votações. Começou com um piloto num trabalho específico para a cidade de São Paulo e
começou também só com as candidaturas de vereadores. E aí, ao longo do tempo, a gente foi consolidando isso para o número máximo de informações que a gente consegue ter, que são informações por local de voto, de 2012 até 2022, e também que as informações possam ser comparativas de anos diferentes como cargos diferentes. Então, é possível comparar um mesmo vereador, uma mesma vereadora que se candidatou em 2012 com o resultado que ela teve em 2020, por exemplo. Ou se não, um caso aqui, por exemplo, da Sâmia Bonfim, de São Paulo, que ela foi vereadora no ano de 18 e depois ela se elegeu deputada federal em 2020. Essa comparação entre um ano e outro ano que ela se elegeu, é possível a gente consultar também de anos diferentes com cargos diferentes. Uma mesma pessoa que foi vereadora, mas depois deputada estadual e depois vereadora novamente. A gente consegue ter esse nível de comparação, não só na cidade, mas de local de votação ou de bairro a bairro. Hoje, a plataforma, a gente está trabalhando com 92 mil locais de votação georreferenciados, em que você vai ter votos absolutos, votos percentuais e ranking de cada um dos candidatos que concorreram. E aí a gente está falando de um total de mais de 4,5 milhões de candidatos que se candidataram num consolidado total de 2012 até 2022, é o que a nossa plataforma está trabalhando. E a gente hoje já tem mais de 7 mil pessoas que testaram a plataforma, a gente está sendo usado como referência em alguns partidos nacionais e a gente é referência também da Renova BR, fazendo os cursos e capacitações, e aqui na Fundação Podemos a gente está abrindo também um espaço especial para falar e mostrar um pouco do que é a Datapedia. Esse portal, para você testar, é o www.datapedia.info. Se você colocar Datapedia no Google, você já vai achar rápido e fácil. É uma plataforma consolidada, a gente é muito rápido, a gente tem um sistema de software muito rápido para você consolidar e consultar as informações de uma maneira muito rápida e fácil. E lá, fazendo o cadastro no login, como teste, você já vai conseguir ter o acesso a toda a plataforma do que a gente tem de disponível. E não só isso, temos os dados socioeconômicos de saúde, educação, demografia, que apoiam para um bom plano de governo ou para um entendimento do que é o território. E aí você construir prioridades e propostas com base nas evidências, pensando num sonho de construção coletiva, mas também que tem os pés no chão, que a gente consegue identificar quantas mães a gente tem no território, qual que é a média de nascimentos ano a ano, qual percentual de idosos a gente tem no território, percentual de jovens, qual que é a evolução disso de 1990 até 2022. A gente organiza mais de 200 indicadores que funcionam de apoio para esse plano de governo e para você ser uma pessoa qualificada que vai trazer boas propostas e entender quais são os problemas de fato e qual a escala desses problemas em cada território do país. O acesso, a gente consegue oferecer um acesso estadual com todas as cidades do seu estado ou o acesso municipal com a sua cidade específica, lembrando que o Brasil tem 5.570 municípios, a gente está para ter um novo município agora, no Mato Grosso, então contando com território de Fernando de Noronha e Distrito Federal Brasília, a gente tem 5.570 municípios. Esse município novo que está sendo gestado é um município que a gente tem também as informações da soma das cidades, e aí bairro a bairro a gente conseguiu ver mais ou menos qual que foi o formato das eleições lá, caso esse território já tivesse estabelecido. E agora com esse novo território a gente vai ter também essa base integrada e consolidando as informações de todos os órgãos oficiais que o Brasil tem de dados estatísticos.
em saúde, em educação, em transporte, em renda e nas eleições todas as bases oficiais do TSE disponibilizadas para consulta.